Gente, muito boa noite a todos, a todas. Espero que todos estejam bem. Se não estiverem tão bem assim, eu espero que vocês saiam pelo menos um pouquinho do que chegaram. Já algumas vezes que eu venho aqui, eu sempre começo a falar assim, então talvez você já perceba um pouco, porque essa de fato é a proposta da Casa Espírita ou de qualquer casa que tenha um interesse de nos melhorar e de nos acolher de alguma forma. Então eu espero que a gente saia, eu e vocês, pelo menos um pouquinho melhor do que o que a gente chegou. Espero que a noite possa ser produtiva, espero que a palavra flua da melhor forma possível, que eu seja de fato um instrumento positivo para que a informação chegue da forma mais clara, da forma mais precisa e da forma mais prática, para que nós, de uma forma geral, possamos interpretar e aplicar no nosso dia a dia. O tema, como a irmã já citou mais cedo, é o preconceito cega. O preconceito é vasto em diversas facetas, mas as cores da bandeira inicial do tema acho que já indicam um pouco que nós vamos tratar especificamente de sexualidade hoje, nos próximos 40 a 45 minutos. Não é um tema fácil de se tratar, é um tema, infelizmente ainda, que causa certo rebuliço nos espaços, principalmente espaços religiosos, e questionam muito em alguns setores, principalmente o público mais jovem que frequenta a casa espírita, o que é que o espiritismo pensa sobre as questões voltadas à sexualidade. O espiritismo fala alguma coisa sobre isso? Porque eu já fui em algumas palestras e eu não vi ninguém falar sobre isso, não vi ninguém comentar expressamente sobre o tema, ou se tem alguma referência que explique qual a posição doutrinária quanto a isso, de alguma forma. Bom, a resposta é sim. Há muito material sobre o tema, certo? Há muito material sobre o tema. Inclusive, esse nosso tempo de hoje vai ser muito curto. Caberia um seminário aqui de 3, 4 horas, facilmente com bagagem, para que nós pudéssemos, de fato, explanar o tema sexualidade na ótica espírita. Teremos 40 a 45 no máximo. Vou tentar ser o mais claro possível, espero que vocês compreendam. E assim, desde o início, quando eu comecei a abordar esse tema nas casas espíritas, é importante falar um pouco sobre isso também. O ponto número 1, se o espiritismo fala sobre sexualidade, por que ainda se ouve tão pouco sobre sexualidade nas casas espíritas? Porque as casas espíritas são formadas por seres humanos, e seres humanos também possuem preconceito enraizado. Para falar sobre sexualidade, é necessário parar e estudar sobre sexualidade. E estudar demanda tempo e disponibilidade. Disponibilidade de estudar sobre sexualidade demanda desprendimento sobre o tema e quebra de preconceitos que você, enquanto ser humano, possa ser com relação ao tema. Espero que o tema possa ser cada vez mais trabalhado. Também vou fazer um adendo porque eu acho importante, o tema é delicado. Então, há uns 4, 5 anos, quando eu trabalhava na juventude do Prozebem, era monitor da juventude, eu estava falando sobre esse tema. Algumas coisas eu trago na palestra de hoje, que eu remodulei, atualizei de alguma forma, mas eu falava sobre esse tema numa sala para adolescentes de 13 a 15 anos, na época era pré-juventude, e um pai entrou na sala na hora da aula. De forma muito grosseira e muito indelicada, o pai pediu que o filho se retirasse da sala porque disse que eu estava fazendo promoção da homossexualidade na casa espírita, explicando sobre esse tema. Infelizmente, eu vou ter que abrir esse adendo. Eu não tenho como interesse fazer promoção de homossexualidade ou de qualquer coisa que eu queira falar aqui hoje. Eu estou trazendo a bagagem doutrinária do espiritismo, que vocês podem ou não concordar, isso é um direito de vocês, mas já que a casa é espírita, eu estou trazendo a referência espírita sobre o tema, que vocês repitem enquanto pessoas podem concordar ou não. Minha proposta aqui é fazer difusão de respeito, de conhecimento e de aceitação da diversidade, certo? Não vai fazer promoção de homossexualidade de forma nenhuma. Cada um é o que é, aceita e respeita o que entende como válido para si mesmo. Tá certo? Vamos começar? O ponto número 1 que nós vamos trabalhar é a questão 202 do Livro dos Espíritos. Kardec, muito inteligente no período da codificação, também não deixaria passar uma pergunta sobre o tema. Quando errante desencarnado que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta dos espíritos foi prática, precisa. Isto pouco lhe importa. Vai depender das provas para que haja de passar. De forma muito sintética aqui para vocês. Para o nosso espírito, que não tem sexo, tem tendência,
pouco importa encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. A proposta evolutiva está voltada às experiências e o que essas experiências podem nos trazer e nos trazem enquanto pessoas. Óbvio, aqui acredito que todos vão concordar que uma mulher vive experiências na sociedade que um homem não vive e vice-versa. Naturalmente, nós que já tivemos, segundo a obra espírita, milhares de encarnações, já viemos algumas vezes no corpo de uma mulher e no corpo de um homem, ou se melhor preferirem, esclarecendo, com tendências espirituais mais femininas ou mais masculinas. Por que tendências e não necessariamente como mulher ou como homem? Aí no decorrer da fala a gente vai entender um pouco sobre esse termo tendência que eu estou utilizando. Mas sobre essa questão inicial, é só para que a gente deixe bem claro, o espírito se interessa pelo seu progresso. A marcha do universo é a marcha de progresso. Então o espírito estagia nesses espaços encarnatórios, vestindo a roupagem feminina ou masculina, e isso está vinculado aos interesses do progresso do espírito. Venho como homem, venho como mulher, aprendo e evoluo. Para o espírito pouco importa se sou homem ou se sou mulher, desde que eu aprenda. Tá certo? Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos abrir os nossos olhos e buscar o esclarecimento. Também vou abrir mais um adendo. Eu já referenciei o Livro dos Espíritos inicialmente, e todo o slide dessa palestra ou temática jornalística vai ter a referência bibliográfica embaixo. Toda a referência bibliográfica que eu estou utilizando na palestra é uma referência validada pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. Se vocês quiserem entrar no site da FEB, buscar essas referências com relação ao tema, vocês vão achar não todas as obras, mas que falam sobre o tema, mas vocês vão citar, e eu tomei o cuidado disso, vocês vão observar que toda obra que eu citar nesta palestra vai estar referenciada e validada pela própria federação, tá certo? A obra que eu vou referenciar agora é de Andrei Moreira, e o nome dessa obra é Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal, certo? Ninguém nasce com um gênero. Sexo biológico é aquele com o qual a pessoa nasce e define o gênero que lhe é socialmente atribuído desde o nascimento. Opa, ponto inicial. Ninguém nasce com um gênero, que é o gênero masculino, feminino de uma forma geral, ou vivendo experiências que eu não vou aprofundar, de fluidez entre um gênero e outro. Mas ninguém nasce com um gênero. Nós nascemos com um sexo biológico. Nasci com um sexo biológico masculino, feminino ou intersexual, que antigamente se chamava de hermafrodita e hoje a gente chama de intersexual. Mas nós nascemos com um sexo biológico. E normalmente, é o que acontece em regra, o nosso gênero é atribuído como forma de vinculação ao nosso sexo biológico. Como assim, Alexandre? Vou explicar para ser mais claro. Nasci no sexo biológico no corpo de uma mulher. A tendência mais natural é que o meu gênero seja atribuído como feminino, porque eu nasci no corpo de uma mulher. Até agora tudo ok? Eu quero deixar claro aqui que sob a ótica espírita, ninguém nasce com gênero ainda, mas com sexo biológico. Se nasce com genitália masculina, o gênero masculino lhe é atribuído em regra. Se nasce com genitália feminina, o gênero é feminino. Ou se com genitália ambígua ou indeterminada, o gênero é intersexual. Certo? Masculino, feminino, intersexual. Gênero, sexo biológico vinculado à genitália, e o gênero, em regra, é atribuído com relação ao sexo biológico. Ok, até então, ninguém está com a cara que está viajando, pelo menos ainda, acho que até então está um pouco claro. Vou seguir, tá? Se começar a apertar, eu vou começar a ver a cabeça começar a rodar assim, aí se eu achar a cabeça rodar, eu repito, viu? Vamos lá. Esse é o comentário de Kardec referente à questão 202 do Livro dos Espíritos, que a gente citou a primeira. Como o espírito prefere encarnar, como homem ou como mulher? Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provações, deveres e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Nós nos vinculamos muito ao sexo biológico e ao gênero, mas o espírito não se importa com isso. Eu vou frisar isso mais de uma vez e no decorrer da palestra. O espírito quer evoluir.
o espírito quer experienciar, quer viver as oportunidades que o mundo material lhe oportuniza, para que ele possa aprender, evoluir e crescer numa perspectiva de progressão espiritual dentro disso. Ok? Também do livro Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal. Agora pode ser que aperte um pouco, porque tem se falado muito sobre isso. Identidade de gênero. Todos já ouviram falar sobre esse termo. Acredito que hoje em dia todos, mais ou menos interessados sobre o assunto, já tenham ouvido falar sobre identidade de gênero, certo? Antes de eu falar esse trecho aqui, eu vou voltar para o segundo slide, certo? Sexo biológico é o que nos é socialmente atribuído e normalmente vinculado à nossa genitália, certo? Mas agora eu vou falar sobre identidade de gênero. Normalmente eu nasço com a genitália feminina e o gênero feminino me é atribuído. Normalmente eu nasço com a genitália masculina e o gênero masculino me é atribuído. Mas isso não significa que o meu gênero vai estar necessariamente ligado ao meu sexo biológico. Aí é que eu vou falar de identidade de gênero. Identidade de gênero é de natureza psíquica e está relacionada às experiências reencarnatórias anteriores. Opa, então agora a gente pode falar de forma expressa que o Espiritismo explica, sim, a diversidade das orientações sexuais. Identidade de gênero tem origem psíquica, mental e está relacionada às experiências encarnatórias anteriores, ou seja, ao que o seu espírito já viveu em outras oportunidades. Assim como você traz tendências espirituais que lhe moldam como provas e expiações em vários outros aspectos no sentido de família, condição social, suas relações afetivas, seus espíritos simpáticos ou não tão simpáticos assim, enfim, toda a sua bagagem espiritual da sua história reflete em tantos aspectos na sua vida atual, também pode refletir na sua sexualidade, na sua orientação sexual. O que é, então, identidade de gênero? Vou definir. É aquilo que a pessoa sente ser quando se olha no espelho ou quando reflete sobre si mesma. Pode ser masculina, feminina, ambas, ora uma, ora outra, ou nenhuma das duas. Quando a pessoa não se identifica com nenhuma forma de masculinidade ou feminilidade de sua sociedade, ou quando se identifica com a expressão andrógena, que mescla masculino e feminino. Não vou aprofundar isso hoje, certo? 4 horas, a gente ia sair daqui meia-noite, se a gente fosse aprofundar. E a intenção aqui não é tornar complexo, é tornar acessível a informação. Qual é a sua intenção hoje com esse slide, Alexandre? Falar que identidade de gênero é de natureza psíquica e está relacionada com as minhas experiências encarnatórias anteriores. Cabeça e experiência. O que eu sinto quando me olho no espelho. Significa dizer que alguém que nasceu com a genitália masculina pode se olhar no espelho e não se ver como um homem. Alguém que nasceu com a genitália feminina pode se olhar no espelho e analisar-se, visualizar-se, identificar-se como uma mulher. Isso varia. Eu não necessariamente estou ligado, em termos de identidade de gênero, ao meu sexo biológico. Certo? Posso me identificar com uma, com outra, com nenhuma das duas, ou mesclar as duas. Não vou aprofundar. Mas gostaria muito que vocês entendessem e se esforçassem para refletir sobre esse trecho. Minha identidade de gênero. O que é? Eu, Alexandre, tenho sexo biológico masculino e quando eu me olho no espelho, eu me identifico como um homem. Então, eu sou um homem de genitália masculina que se identifica no gênero masculino. Mas eu poderia ter nascido com a genitália, com o sexo biológico masculino, me olhar no espelho com o passar dos anos e dizer assim, eu não me encaixo nesse corpo de alguma forma. Eu não consigo me ver com a proposta genital que esse corpo me traz. Minha identidade de gênero seria diferente do meu sexo biológico. E aí eu vou adiantar. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre pessoas trans. Acredito, né? Alguém sabe quem são as pessoas trans? Conseguem me definir? Ou estão com medo de largar
a bucha aqui e errar, hein? E ser cancelado, hein? Não precisa ter medo, gente. A intenção de conhecer, ela é sempre válida. Eu posso não saber tudo, desde que eu respeite, tá válido. Eu posso não entender conceitos, não entender complexidade. Se eu olhar para o outro e dizer que o outro tem o direito de ser e viver a vida dele como ele bem entender, desde que ele busque fazer o melhor que ele pode enquanto ser humano, o que o resto tem a ver comigo? O que o resto tem a ver com a minha vida? Se a caminhada é individual, se o espírito dele é único, particular, se ele tem o direito de viver a vida e conduzi-la da forma como ele entender melhor. Ainda mais se for um ser tão bacana que busque o melhor, que busque ser caridoso, que busque ser empático. O que me interessa enquanto formação de caráter é a identidade de gênero dessa pessoa. Já que ninguém se arriscou a responder, eu vou responder. Gente, é fácil. A pessoa trans é a pessoa que não se identifica com a sua genitália. É essa pessoa que a gente citou. Eu nasci com a genitália masculina, mas me identifico como uma mulher. Eu sou uma mulher trans. Porque meu gênero, eu me identifico com um gênero diferente da minha genitália. Não precisa entender, decorar isso não. É quesito de informação mesmo, já que se fala tanto. Vamos andar. Isso é Emmanuel que vai falar. Olha, Emmanuel, livro de Chico Xavier. Então o Chico falou sobre sexualidade de forma tão expressa? Sim, a obra é Vida e Sexo, certo? Emmanuel, por meio de Chico, disse o seguinte: atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou mulher conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Traduzindo isso aqui, as minhas tendências espirituais sempre vão ser manifestadas no meu ser. Essas tendências envolvem também as manifestações vinculadas à minha orientação sexual, como vou me identificar, e mais do que isso, o que isso vai me trazer enquanto ser que precisa evoluir e se utiliza da experiência terrena para a sua evolução, certo? Aprender é também respeitar. Então vamos tentar aprender um pouquinho, porque é legal para alguém que se identifica com o gênero diverso ser tratado com o gênero que se identifica. Então, me registrei como Mateus, mas cheguei na adolescência, não adianta, eu quero ser Manuela. Não force chamar a pessoa de Mateus. Já foi tão difícil para essa pessoa entender que ela não era Mateus, mas ela quer ser Manuela. Se você ficar o dia todo chamando uma pessoa, é direito legal dela mudar inclusive o registro. Se a lei já dá direito a ela de mudar o registro e colocá-la com o nome que ela se identifica, o que isso interfere na minha vida? É Mateus ou Manuela? É Manuela. Poxa, mas está aparecendo aqui ainda um resquício de... Como você quer ser chamado? Manuela. Prazer, Manuela. Alexandre. O resto, dentro desse processo de convivência social, não nos cabe, tá? Vamos entender um pouco. Identidade de gênero é a maneira como você se enxerga. O gênero se identifica como fazendo parte. Identidade de gênero está vinculada à cabeça. Olha ali o rosinha. É meu psicológico. Orientação sexual indica pelo que você sente atração. Mostra para que lado sua sexualidade está orientada. É o coração. Por quem eu vou me apaixonar? Com quem eu vou me relacionar? Essa é minha orientação sexual. Minha identidade de gênero. Como eu me sinto quando me vejo no espelho. Minha orientação sexual. Por quem eu me atraio afetivamente falando. Por mulheres, por homens, é isso que vai definir minha orientação sexual. E o meu sexo biológico, esse é o mais fácil, todo mundo já sabe, está vinculado à genitália, é o azulzinho ali. É a genitália e cromossomos vinculadas a quando você veio ao mundo. Ficou prático essa listinha? Se eu estou falando de identidade de gênero, eu estou falando de psique. Estou falando de identificação do meu ser. Se eu estou falando de orientação sexual, por isso que vai para o coração, eu estou falando de afetividade, eu estou falando de parceiros afetivos que eu venha a ter na minha vida, por quem eu me atraio.
Por fim, sexo biológico. Se eu falo de sexo biológico, eu estou falando de genitália, eu estou falando de como o meu corpo nasceu em termos de composição biológica mesmo. Nasceu com a genitália masculina? Nasceu com a feminina? É intersexual? Tá bom? Achei essa tabelinha prática, acho que fica fácil de identificar, porque a gente faz uma abordagem introdutória inicial, explica de forma talvez mais complexa, mas acredito e deixo por fim que é mais prático tornar isso aqui mais tranquilo, tá? Vou andar um pouco. Vamos problematizar um pouco. Essa daqui eu botei de propósito para a gente brincar um pouquinho. A reencarnação como fonte de explicação para a orientação sexual do indivíduo. A gente falou sobre identidade de gênero, falou que o Espiritismo explica como oportunidade também reencarnatória a minha identificação, que as minhas tendências se manifestam no ser, na minha vida. E o que justificaria, Alexandre, vir como homossexual, vir como transexual, vir como não binário, que não se identifica nem com um nem com outro, é fluido, que também se utiliza muito. Sendo prático, o que a encarnação me justifica, o que o Espiritismo diz sobre a necessidade pela qual eu venho vivenciar essas experiências. Por mais que a gente seja mais ou menos a favor da defesa da pauta da comunidade LGBT, isso vai de cada um, eu acredito que ninguém aqui pode negar que uma pessoa que faz parte da comunidade LGBT vivencia experiências que pessoas heterossexuais jamais vão vivenciar. Em termos de autoaceitação, em termos de convivência familiar, em termos de trato social, de muitas coisas. Todos aqui concordam com isso? Não? Porque são experiências diferentes. Primeiro, me identificar. Segundo, vou falar com a minha família. Será que minha família vai me aceitar? Será que não vai? Será que vou ser expulso de casa? Vou pra rua. Se for expulso da casa, sou uma travesti, vou sair de casa. Minha família me expulsou. Vou viver de quê? Não tenho nada, vou me prostituir. Será que uma vida de alguém que tem que vender o próprio corpo é igual a uma vida que tem uma estrutura familiar? Vou me prostituir, vou me viciar em droga. Por que você está falando isso, Alexandre? Eu me graduei em Direito, eu não consegui concluir esse trabalho. Mas a minha matéria escolhida no fim da graduação foi Direito do Trabalho, e eu queria falar sobre a inserção das travestis e transexuais no mercado de trabalho. Eu precisei fazer uma pesquisa de campo, então eu fui para as esquinas ali da orla, o fundo, onde tem prostituição, de travestis e transexuais. Vou explicar por que existe o termo travesti se eu citei o transexual. Gente, travesti é mais um nome que a pessoa que se identifica como travesti expressa em termos de resistência mesmo. Normalmente as pessoas se identificam como travesti. Sim, sou uma pessoa trans, mas gosto de ser tratada como uma travesti mesmo, porque travesti representa a minha luta, a minha resistência, está naquele espaço. O termo que não é muito bem colocado é um termo ofensivo, que se utiliza muito. Olha o traveco ali. Traveco é um termo altamente ofensivo, a sociedade acostumou a usar, mas é um termo que as ofende muito, é travesti. Gostam de usar esse termo porque diz assim, eu resisti a todo esse sofrimento, aqui ao quanto eu apanhei, eu gosto que me tratem como travesti. Não precisa fazer cirurgia de mudança de sexo para ser uma pessoa trans, também é um ponto e um adendo. Transsexualidade está vinculada à identidade de gênero. Basta que eu diga a você que não me identifico com a minha genitália para que eu seja uma pessoa trans. Querer ou não fazer uma cirurgia de mudança de sexo é um interesse meu. Eu posso querer ou posso não querer fazer isso, certo? Se eu quiser, ok. Se eu não quiser fazer, direito meu também. Outra perguntinha também, isso eu estou falando do que elas me disseram, certo? O que eu aprendi com elas na rua. É inconveniente perguntar, você fez cirurgia de mudança de sexo ou não? Elas não gostam disso, porque não nos interessa se fez mudança de sexo ou não. Elas gostam de ser respeitadas pela forma com a qual se identificam. Certo? São só alguns adendos que eu compartilho com vocês da conversa que eu tive com elas. Minha resposta e meu dado colhido ali, daquelas pessoas que eu conheci, claro, não foi uma pesquisa aprofundada, mas 98,5% delas estavam ali por falta de opção. Estavam na prostituição porque tinham sido expulsas de casa, não tiveram acolhimento familiar e nenhum outro espaço que trabalhasse com assinatura de carteira quis ofertar um trabalho porque não as entendeu enquanto travestis como dignas de trabalharem no espaço. Aberrações, o que vão pensar do meu estabelecimento se eu contratar alguém como você? Será que eu vou perder clientela ou não por isso?
Coisas que a gente já sabe que são parte da realidade, mas esse foi o dado, 98,5% que estão ali vivendo a prostituição por ausência de outras oportunidades. Nenhuma delas, das que conheci nas esquinas, tinha segundo grau completo, tinha concluído o ensino médio, porque antes disso foram expulsas de casa, precisaram sair de casa e precisaram fazer a vida por meio da prostituição mesmo, então não conseguiram estudar e concluir, certo? Esse ensino. Por que eu trago tudo isso? Para que a gente possa, de fato, entender que é um setor da sociedade que vive na marginalização, que não tem acesso, que sofre desde casa, desde o processo de identificação, que sofre a dificuldade do acesso ao mercado de trabalho, que vai viver da prostituição, é violentada em todos os aspectos possíveis, não consegue acessar o mercado de trabalho, não consigo me formar, não consigo dar aula de nada, não consigo ser professor, não consigo ser engenheiro, não consigo ser médico, não consigo ser nada, porque a sociedade, de uma forma, entende que eu, enquanto travesti, vou ser só uma travesti da rua e eu que me prostitua se eu quiser ou alguém que me contrate para lavar cabelo de madame no salão de beleza, que costuma ser um espaço que ainda contrata travestis para trabalho. Elas, inclusive, me disseram isso na rua. Acham que a gente só serve para duas coisas, para trabalhar em faxina e lavar cabelo de madame em salão de beleza. Para o resto, a gente não serve. Foram elas que me reportaram isso. Como vou acessar? Estudar. Ninguém quer que eu estude. Aqui a gente serve para duas coisas, meu filho. Uma, lavar cabelo de madame em salão de beleza e ouvir o que Deus não quer que a gente ouça. E dois, ser gari e trabalhar com limpeza na rua. Não é demérito nenhum, porque é o emprego. Ela ainda citou, tudo bem, eu quero meu emprego, se alguém me contratasse. Mas eu quero ser professora, eu quero poder ser médica, eu quero poder ser engenheira também. Mas a gente não tem condição disso, porque a gente precisa matar nossa fome, ninguém nos contrata, e a única forma de ganhar dinheiro é nos prostituindo. Tá? Então essa é uma realidade, eu trago a realidade para que a gente, de fato, faça um processo de reflexão. Ah, Alexandre, não concordo com o que você me trouxe sobre justificativa até então. Direito seu. É um direito seu não concordar. Ninguém aqui está tirando o direito de ninguém de concordar ou não. Somos seres pensantes, a gente precisa concordar ou discordar de certas coisas. O que eu trago aqui é uma abordagem espírita sobre o tema e uma proposta de exercício de empatia enquanto ser humano. Eu posso não concordar com a forma como você conduz sua vida, mas a minha função enquanto ser humano e alguém que tenta ser cristão é pelo menos exercitar empatia com relação a você, porque você continua sendo um ser humano como eu. Tá? Posso seguir um pouquinho? Tá. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Esse é um problema quando eu dou essa palestra, papai, no Centro Espírita, e esse foi o fatídico slide. Você está fazendo promoção de homossexualidade na Casa Espírita. Gente, se eu já vivi, eu vou tentar racionalizar esse slide para vocês. Se eu já vivi várias vezes a posição de homem e de mulher na minha experiência encarnatória, eu já me relacionei com homens e com mulheres nas minhas experiências. Então, adormecido no meu ser está a bissexualidade, inevitavelmente, porque na história do meu ser eu já me relacionei com homem e com mulher. Isso significa que todos sejam bissexuais? Não! Não! Porque a bissexualidade vai se manifestar a partir do seu interesse por ambos os sexos ou por todo tipo de orientação sexual que você possa conviver na sua vida. Não quer dizer que você seja bissexual, quer dizer que no seu ser espiritual há uma tendência de bissexualidade, pelo menos adormecida. Por quê? Porque você já viveu no corpo de homem e de mulher por várias experiências e você já viveu relações afetivas. O seu espírito já viveu relações afetivas com homem e com mulher. Ficou confuso? Fez sentido? Porque o homem queria dizer que eu estava dizendo que todo mundo era bissexual. Eu disse, pelo amor de Deus, se você for bissexual, se identifique e vá ser feliz. Mas eu não estou dizendo isso. Vá ser feliz. Né? Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que está adormecido no seu ser, porque o seu espírito já viveu experiências enquanto homem e enquanto mulher. Hoje você é um homem que se identifica como heterossexual, só se relacionou com mulheres, sente atração afetiva, sexual só por mulheres,
e é um homem hétero. Mas você pode ter sido uma mulher hétero em outra vida e sentir atrações por homens e já se envolveu por homens, com homens, tá? Isso é normal. É só a gente sair um pouco dessa necessidade de coisa, é muita macheza, é uma necessidade de se provar macho o tempo inteiro, que para ser macho, se para ser macho eu não posso nem chorar, então exploda sem chorar e vá tomar remédio de depressão, porque você não bota nem para fora o que você sente, porque a macheza não permite isso. Chora, meu filho, bota para fora. Tá com vontade de chorar? Chora, liga para um amigo, liga para sua mãe, para sua esposa, chora, bota para fora. Não tem necessidade. É uma sociedade construída à base de uma figura masculina que tem que ser assim. Chora! A sociedade é tão vinculada à figura masculina como firme, que se vocês prestarem atenção, para os homens, incomoda muito mais um casal de homens gays se beijando do que um casal de lésbicas se beijando. Para meus colegas, eles dizem que é inclusive atraente para eles ver duas mulheres se beijando. Então, o problema não é ser homossexual, né? O problema é quem eu não me interesso ser homossexual. Então, a homossexualidade não é problemática. A problemática está, não me interesso por você e não quero ver dois de você beijando na minha frente. Mas se for quem eu me interessa, aí eu tenho até atração, até tá vontade de entrar no meio. Né? Vamos botar aqui na mesa e falar a verdade. É um tema delicado e nós precisamos falar a verdade sobre o tema, para que a gente quebre reflexos de hipocrisia por meio dos quais a gente foi construído, tá? Vou andar. Sexualidade em trânsito. Em face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se o análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Basicamente, minha tendência vai se manifestar. Esteja eu num corpo de um homem ou de uma mulher, a tendência do meu espírito vai se manifestar. E isso vai implicar na minha orientação sexual e na minha identidade de gênero. Quem falou isso, Alexandre? É Emmanuel por Chico Xavier, no livro Vida e Sexo. Certo? Não foi pegou um livro de um doido aí que está falando de sexualidade. Não, eu estou falando de Chico, que é a maior referência em termos de segurança bibliográfica do espiritismo, depois do Pentateuco, né, Beto? Estou errado ou estou falando doidice? Pronto. Se Beto achar que eu estou falando doidice, ele me conserta, que ele tem anos à minha frente. Depois do Pentateuco, Chico é a maior referência de obras e de segurança de obras espíritas que nós temos. E Chico falou isso no livro Vida e Sexo, certo? Por meio de Emmanuel. Vamos lá. As justificativas para que a orientação sexual exista. Tudo no espiritismo é relativo. Nada é absoluto. Pode ser por isso, pode ser por aquilo. Ah, então eu vi mulher hoje por causa disso. Não sei, só a sua história espiritual vai lhe dizer. Mas pode ser que sim. Pode ser que não. A história espiritual de cada um, ela é individual. Então, pela minha individualidade, ao longo das minhas experiências, eu trago as respostas e isso influencia no meu comportamento. Então, por que eu trouxe essas justificativas, coloquei em 3, mas não necessariamente são essas, ou é você e vai ser essa justificativa por isso, por isso, por isso. Isso é relativo, certo? Ponto número 1. Sexualidade desregrada pode indicar uma orientação sexual diversa hoje. Como assim, Alexandre? Vamos lá. Eu, certo, vejo... Vamos trazer aqui um termo que se usa muito. Homossexuais são promíscuos. Todo mundo já ouviu esse termo e já utilizou ou não? Homossexuais são promíscuos. Se a gente for na definição do dicionário Aurélio, promiscuidade não está vinculada à homossexualidade. Promiscuidade está vinculada ao uso da minha sexualidade. Esse uso pode ser de um homossexual ou de um heterossexual. Logo, o simples fato de ser homossexual não me faz promíscuo. Eu posso ser um homossexual promíscuo desde que me porte sexualmente como tal. O fato de ser heterossexual não me faz promíscuo.
O que me faz promíscuo é a minha postura enquanto heterossexual. Ok? A sexualidade desregrada, ela pode partir de qualquer pessoa com qualquer sexualidade. Então, eu, homem hétero, se apertar o acelerador aqui e virar na doidice aqui, ó, eu tô solteiro, eu quero transar com todo mundo, todo dia, toda hora, quero 2, 3, 4, 5, 10, quero encher uma van, colocar e fechar uma casa. Eu já tive essa conversa com meu pai, viu? Meu pai queria utilizar o termo promiscuidade com homossexualidade e eu questionei a ele se quando os amigos dele enchiam uma van de mulheres e fechavam a porta, eles estavam sendo promíscuos ou não. Ele não soube me responder. Que estavam também. Ah, mas isso não, ninguém está falando de perfeição moral de ninguém, não. A gente está falando simplesmente de hipocrisia social, ao condenar o outro, sendo que eu faço também. Isso me tira o direito de condenar o outro. Quando é para mim a diversão, é legal, é divertido, mas quando é o outro, não pode, porque me ofende, porque eu não gosto. Se a gente vive no meio social, a gente se respeita e lida com a diversidade de cada um dentro desse meio, tá? Sexualidade desregrada é uma das causas de orientação sexual. Diversa, se tornar e vir encarnar como homossexual. Então significa que o seu pai, Alexandre, enchendo o caminhão de prostituta e botando na van e fazendo na casa de praia, pode vir amanhã homossexual em outra encarnação? Pode, porque ele desregrou o chakra base dele. O chakra base é o chakra genésico, é o chakra da sexualidade. O chakra base, gente, não sei se vocês já estudaram passe, já estudaram centro de força. O chakra base, ele é tão energizado naturalmente, que ele é o único chakra que quando você vai tomar passe, não se doa energia, só dispersa. Eu dou energia. Se o médium entender que você, paciente, está com algum chakra desarmonizado, ele é orientado a doar energia para qualquer centro de força seu, menos o do base. Estou mentindo? Alguém que já estudou passe? O base não recebe energia, o base é energizado. Por quê? O chakra base é o chakra mais próximo da Terra e é o que nos liga à materialidade. O chakra base, o chakra sexual da genitália, é o chakra que nos liga ao campo terreno, é o energizado por natureza. Se eu desregro esse chakra e abuso dele, minha gente, vira uma maluquice aqui no meu centro de força. Naturalmente, fica guardado no meu corpo perispiritual e quando eu encarno, eu preciso harmonizar esse chakra novamente. Se o meu chakra está desarmonizado, vai envolver meu processo de sexualidade. Então agora eu vou trabalhar minha sexualidade de outra forma. Venho com orientação sexual diversa, venho com homossexual. Trabalhe agora como homossexual, sua sexualidade. E nisso a gente pode tirar algumas conclusões. E que aqueles que se identificam como homossexual precisam ter muito cuidado com a utilização do aparato sexual. Porque o chakra base pode já vir energizado demais. Isso não significa que você, homem hétero, não tenha seu chakra base desorganizado e energizado em excesso. Todos precisam ter cuidado com isso. Mas nós estamos falando sobre sexualidade. E como é uma das justificativas, já há algo no meu chakra base que pode estar desarmonizado, eu preciso ter cuidado e seletividade com as minhas relações. Ah, vou virar Madre Teresa de Calcutá. Não é isso. Certo? Vamos deixar de hipocrisia, né? Não é isso. Mas é ter cuidado, seletividade e postura digna nas suas relações afetivas e sexuais, que serve de conselho para todo mundo que esteja aqui, certo? Isso é uma possibilidade. Pode ser que você seja homossexual e não tenha nada relacionado ao seu abuso de sexualidade na vida passada, certo? Ponto 2. Lei de causa e efeito geral. Vou citar um exemplo prático. Como assim, Alexandre? Lei de causa e efeito geral. Algo que você praticou em sua encarnação passada, que reflete diretamente no hoje, e você necessariamente precisa viver isso para que você aprenda com o que você fez. Por exemplo, eu passei na esquina ali atrás da orla, vi 2 travestis e tenho ódio de travesti, desci do carro e espanquei as 2. Próximas vezes você vem como ela? Próxima vez a travesti vai ser você? Para você aprender a não agredir ninguém, a ser menos violento. Essa é a lei de causa e efeito geral. Ah, é só isso? Não. É amplo, nada é absoluto, é relativo, há uma amplitude quanto a isso. Estou citando de forma geral. Ficou claro para vocês? Da mesma forma, fui muito preconceituoso, fui agressivo, agredi a vida inteira homossexuais. E aí, o que é que acontece? Você vem com a experiência.
Aqueles extremamente agressivos, se a carapuça servir com relação à agressividade e à repulsa ao homossexual de forma inexplicável, sem justificativa, eu convido um processo terapêutico, porque a psicologia diz que a repulsa injustificada reflete a ausência de própria aceitação. Então, você que agride, fala demais, quer bater em todo mundo, não aguenta ver dois homens se beijando, quer bater nos dois, e isso não tem explicação lógica da sua vida, convido um mergulho para dentro de si mesmo, para que você não faça uma averiguação de que, na verdade, você não se aceita como você é e que agride todo mundo e que consegue ser feliz sendo quem é. Isso é uma explicação psicológica, não é uma invenção, certo? Eu convido, caso a carapuça sirva. Se não servir, só trabalha mesmo a empatia coletiva de você entender que o mundo é diverso, que a diversidade existe, eu posso não concordar, estou no meu direito, mas devo respeitar como gostaria que o meu espaço fosse respeitado também, certo? Ponto número 3, os missionários. Você pode vir como homossexual numa posição de missionário. Como assim? Ocupando uma posição de importância, de credibilidade e passando a mensagem para as pessoas para que elas entendam que elas precisam desconstruir essa ideia delas. Você vem em missão para contribuir com a empatia e com a aceitação dentro desses espaços. Você se torna alguém que se identifica como homossexual e ocupa espaços de extrema importância em casas religiosas, por exemplo, e fazem com que as pessoas lhe olhem e desconstruam a sua vida, dizendo assim, poxa, eu já julguei tanto pessoas por serem assim, agora eu conheço de perto e vejo que não é nada do que eu imaginava. Que pode não ser uma pessoa legal, como qualquer pessoa pode não ser legal, mas a orientação sexual por si só não fala sobre o caráter dessa pessoa. Não fala sobre quem ela é, não fala sobre as necessidades de vida dela, sobre o ser humano que ela pode ser. Tá bom? E onde está isso, Alexandre? No livro Vida e Sexo. Foi Emmanuel que disse isso através de Chico Xavier. Tá bom? Ficou claro essas 3 possibilidades, certo? Sexualidade desregrada, lei de causa e efeito geral, missionário. Lembre, isso é relativo, nada é absoluto. Então, seu espírito é único, você viveu suas experiências. Aos agressivos, recomendo o processo terapêutico antes que a cadeia venha, certo? Para você não fazer terapia numa penitenciária que também tem acolhimento psicológico. Também já trabalhei em penitenciária, já visitei. Caso você não controle as suas emoções raivosas, você pode ir para a cadeia e lá na cadeia você se apaixonar por outro penitenciário. Vai ser uma relação linda. Tá bom? Vou andar. Aos agressivos, a sua intolerância mata. Brasil registra uma morte por homofobia a cada 23 horas. Aponta entidades. Isso são dados do fim do ano passado. Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis pelo 14º ano seguido. Segundo o relatório, 131 pessoas foram mortas em 2022, o que indica a diminuição no número de assassinatos desde 2020. Vem reduzindo. Mas ainda é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Uma morte por homofobia a cada 23 horas. O que é morte por homofobia? Eu estou lhe matando porque não gosto de você, porque você é assim, é travesti, bicho, travesti, que nojeira, vou bater. A morte violenta vinculada à homofobia, seus atos agressivos sendo vinculados à sua dificuldade de aceitação pelo outro, por ser quem é. Não pela postura do outro enquanto pessoa, mas a postura vinculada à sexualidade dele. Essa é a morte que registra por homofobia, certo? Vamos ler aqui. Congresso, dados aos quais o UOL teve acesso, revelam, contudo, uma questão alarmante. 8.027 pessoas LGBTs foram assassinadas no Brasil entre 1963 e 2018 em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. É um número altíssimo. É abismante o número desse, certo? Então é importante a gente refletir e trazer esses dados para que nós, enquanto pessoas, nos esforcemos um pouco mais para difundir uma mensagem de acolhimento. Homens, eu sei que nos espaços, se você defender a travesti, vão dizer, você é viado também. Né? Eu convido a vocês a desenvolver um pouco a segurança da própria masculinidade e defender o que vocês acham certo. Porque se você é seguro da sua masculinidade, não é a roda de amigo que diz que você gosta de X ou Y que vai fazer você gostar. É você e você. Então, lhe convido, pessoa, homem cristão, a dizer assim, gente, vamos parar de agredir, falar besteira, porque alguém pode se machucar disso.
Porque não é seu filho, não é seu neto, não é seu amigo, você xinga, você agride, você fala mal, até ser um familiar, até ser um amigo. Aí você reflete melhor, porque não está machucando em você ou nas pessoas que você ama. Nós, seres humanos, somos assim. Nós julgamos, nós condenamos, nós agredimos, até a hora de apertar o nosso calo. Quando sente que aperta, a gente começa, eita, dói, vou parar. Tá? Vamos andar mais um pouquinho. Aos pais, também acho importante, Setembro Amarelo, é preciso prevenir depressão entre LGBT, saúde mental LGBT, depressão, ansiedade e risco de suicídio são principais problemas. Suicídios e mais suicídios de adolescentes que começam o processo de identidade de gênero, descoberta da sexualidade, com total receio da família, ausência de própria aceitação, porque o processo de se identificar já é difícil inicial. Primeiro, me identificar como sendo quem eu sou. Me olhar no espelho e não me entender, não me verificar, já é o processo difícil. Daí eu venho. Agora, como eu digo isso para o mundo? Como é que o mundo vai receber isso? Então, dentro desse processo, por que eu direcionei esse slide aos pais? Pais, vocês estão numa casa espírita, o espiritismo fala sobre isso. A missão enquanto pai é amar, cuidar e educar seus filhos. Educar seus filhos sexualmente também. Isso também faz parte de uma forma de educação. Mas educar seus filhos sexualmente não é obrigar seus filhos a serem e terem a orientação sexual que você quer que eles tenham. Suas expectativas são suas expectativas. Elas falam sobre você, não sobre o seu filho. Então, o seu filho pode ser sim um homem gay e você, enquanto pai, precisa exercitar a sua empatia com relação ao seu filho e dar orientação moral ao seu filho no sentido de, meu filho, se torne uma pessoa de caráter, uma pessoa que busque suas coisas, se porte como uma pessoa de bem, para o bem, que tenha respeito pelos seus semelhantes. Com quem seu filho se relaciona é um direito do seu filho. Assim como você, enquanto pai, teve o direito de casar com a mãe, com o pai dele, se relacionar e ter a relação que o gerou, seu filho também tem o direito de ser feliz e se relacionar com quem o faça feliz. Parece uma orientação básica, mas não é tão básica assim, tanto é que os índices de suicídio estão altíssimos. Estou terminando, tá? Desconstrua ideias enraizadas. Não associe sexualidade à moralidade. Sexualidade é uma coisa, a moralidade é outra. Moralidade é postura de vida enquanto ser humano. Sexualidade é um traço, é um adjetivo qualquer, como sou branco, sou negro, sou índio, sou pardo, sou mulher, sou homem, sou gay, sou hétero. Certo? Convivência não influencia na orientação sexual. Vamos deixar de ignorância. Se eu digo que o espírito tem tendência, que manifesta tendências que vêm de encarnações passadas, se você se identifica como um homem gay, não foi sua convivência com outro gay que o fez assim. Se assim fosse, filhos de pais gays sempre seriam gays e não são. Quer maior referência do que um homem que nasce, é criado, adotado por uma família composta por 2 homens gays, não ser gay? Quer maior influência do que sua referência de pais ser formada por um casal de 2 homens? Vamos deixar de ignorância, vamos desconstruir um pouco mais e entender que cada um é o que é. E experiencia o que sua tendência deseja que você experiencie, certo? Orientações sexuais não são doenças, são manifestação natural do ser. Já deixou de ser doença, graças a Deus, há muitos anos, porque só contribuía com a ignorância da população, achando que era alguma forma de doença ou algum distúrbio psicológico. Alguns setores religiosos ainda acham que ainda é doença e que tem cura. Recomendo tratamento psicológico para esses setores e essas pessoas que ainda acham que é doença. Quem precisa de tratamento psicológico são essas pessoas. Elas não contribuem para a aceitação, elas não contribuem para o respeito, elas adoecem quem já está doente e elas contribuem com a violência sob a justificativa e o pretexto religioso. Não é correto, não é cristão. Elas podem passar 30, 40, 60, 100 anos falando e enchendo a boca para dizer que são cristãos. Elas não são. Estou sendo firme. Elas não são. Podem ser cristãs em outro aspecto ou tentar ser. Elas não são. Cristão acolhe o outro como é, não tenta forçar o outro a ser quem você quer que ele seja. Certo? Isso não é ser cristão. Famílias compostas por LGBTs. Eu convido vocês a respeitarem mais, a entenderem que existe um índice de crianças para adoção altíssimo,
Crianças são abandonadas por pais, por mães que formam famílias heteronormativas, que em tese para essas pessoas mais conservadoras são a única forma de família, mas que estão lá abandonadas e que são acolhidas por casais LGBTs que os dão educação, amor, carinho, afeto e moralidade, porque moralidade não está associada à sexualidade, certo? Quem falou essa frase foi Chico Xavier nos anos 70. Certo? Não botei o ano, mas essa frase é dos anos 70 para os anos 80. Orientação sexual é condição da alma humana. Não deve ser interpretada como fenômeno espantoso, como fenômeno atacável pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de orientação sexual diversa da maioria são dignos do nosso maior respeito. Chico disse isso nos anos 70. Não ouviu quem não quis. O espírita que não ouviu ainda não ouviu, escolheu o que ler. Mas foi Chico que disse isso nos anos 70. Certo? Para a gente encerrar, quem tiver ouvidos que ouça, quem tiver olhos que veja. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram. E ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. O preconceito cega e é escolha sua enxergar, se você quiser ou não. Muita paz, espero que tenha agregado, espero que tenha alterado perspectivas e que mude e transforme, tá bom? Foi um prazer, até a próxima.